teremos entre nós a doutora Carolina Coser Gomes. Doutora Carolina é médica psiquiatra, titular da Associação Médica de Psiquiatria. Ela foi psiquiatra do Hospital Espírita Francisca Júlia, em São Paulo. Atualmente, ela atua em seu próprio consultório, é médica psiquiatra do Hospital São Luís, em Vila Velha, e é responsável pela gestão de saúde mental do Banestes, Banco do Estado do Espírito Santo. E ela vai nos trazer uma mensagem uma mensagem ímpar, que é da imunologia afetiva. Doutora Carolina, mais uma vez, obrigado por sua presença e fique à vontade. Agora, o púlpito é todo seu. Boa noite a todos. Obrigada, doutor José Luiz, Carol Soares, pelo apoio, atenção de me orientar. Sim, minha família está presente e agradeço como representante minha tia Zanete Coser, que está sempre aqui e me incentiva, me apoia, e é uma alegria, uma honra ser sobrinha dela, tão amada. E então, há 2 semanas, né, na fala dela, surgiu a minha e logo o convite. Então, estou aqui para compartilhar um pouco, né, do que eu venho observando e aprendendo, e realmente foi com muito carinho que, né, pensei aí nos slides para compartilhar. Como o senhor disse, é um trabalho que usa as mãos, o coração, a mente, então é isso que a gente deseja fomentar. Bom, imunologia afetiva, essa ideia de unir o sistema imunológico ao humor, para entendermos como que eles se convergem, como que eles se conversam. Então, é justamente isso. A imunologia afetiva é onde há essa convergência, essa união de sistema emocional com sistema imunológico. E isso tudo precisa de uma interação para o organismo responder aos estímulos. É a interação do organismo com o estímulo. Então, é uma ferramenta emocional e imunológica de como que o corpo vai interagir com o meio externo, que temos o estímulo, o processo e a resposta. E graças a essa modulação da resposta imunológica e emocional, que a gente vai distinguindo o que é bom, o que não é, o que faz bem para o nosso organismo e quais são os desafios que para nos adaptarmos ao meio onde vivemos. Então, só para título aí de ilustração, o sistema imunológico, ele vai nos defender dos patógenos, vírus, bactérias, fungos, e também no controle da replicação de muitas células. Então, eu trago aqui uma foto da região torácica, perto da glândula mamária, uma célula que possivelmente começou, né, a ilustração do tumor, a se diferenciar, a se replicar, a se multiplicar de uma maneira desordenada e com características diferentes do que seria próprio dessa região do corpo, onde o sistema imunológico identifica, tem algo estranho. Então, outras células, né, as pluripotenciais da linhagem linfóide, mieloide, todas essas células vão tentar ir chegar lá para destruir. Porém, em alguns momentos isso não é possível e essa célula vai se multiplicando, dando um tamanho maior para esse aglomerado de células disfuncionais e que mutaram, né? Fizeram uma mutação do que era para elas serem. Então, o sistema imunológico, ele está vasculhando todo o nosso organismo o tempo todo para buscar identificar essas células. E, né, o intuito dessa discussão hoje é considerar que o sistema imunológico é reflexo do emocional. E eu preciso de estar com os dois equilibrados, bem, para terem uma melhor resposta.
Porque se emocionalmente eu não estou bem, imunologicamente eu também não vou estar. E eu acabo me tornando suscetível a infecções externas, mas esse autocontrole das nossas próprias células sobre o que está diferente pode ficar prejudicado. E a gente tem que ter essa ideia da imunossenescência, que é o envelhecimento natural do sistema imunológico, como de todo o progresso, de todo o nosso organismo. Vai havendo um progressivo declínio dessa função imune. Por isso, os idosos se tornam mais susceptíveis a infecções, a doenças autoimunes, por exemplo, como a diabetes ou um tipo de câncer. Com o passar dos anos, essa defesa diminuindo, abre-se uma maior vulnerabilidade a essas doenças. Então, aqui uma ideia de maior vulnerabilidade é essa diminuição dos telômeros que eu vou explicar mais à frente. Mas a ideia de trazer isso é que, para uma resposta imunológica, existe todo um controle celular de fatores inflamatórios e outros que vão ser anti-inflamatórios, para tentar equilibrar isso. Mas, com a maior vulnerabilidade, isso torna o organismo mais vulnerável. Um ponto, assim, que a minha ideia de explicar tudo isso é que vamos imaginar alguém com uma diarreia crônica, mais de 30 dias, vai estar perdendo água, nutrientes, eletrólitos, e a gente pode ter uma ideia que ali está ocorrendo uma inflamação. Mas e a gente já tem ideia do prejuízo disso para o organismo. Nas doenças, nos casos dos transtornos mentais, temos que ter essa ideia que processos inflamatórios também ocorrem. Por exemplo, uma pessoa que está com um quadro depressivo, ela vai estar liberando fatores inflamatórios que vão afetar justamente o corpo cerebral. Maior toxicidade para os neurônios. Então, por isso que muitas vezes doenças que não são tratadas adequadamente, elas cursam com cronicidade e uma piora das funções cognitivas, da atenção, da memória, da concentração, tornando até o tratamento de um primeiro episódio é diferente de um quadro que nunca foi tratado antes. E essa ideia do papel neuroendócrino, né, do estresse oxidativo. Eu só estou com dificuldade porque para ficar com a tela, eu não vejo as outras coisas. Mas para ter essa ideia aí da maçã bonita que vai envelhecendo, isso vamos dizer, em uma semana, às vezes isso acontece. E para cada organismo, esse estresse oxidativo responde de uma forma. Algumas pessoas vai ser mais acelerado e outras não. Mas vamos tentar perceber o que fazer para ter menos impacto desse estresse. Então, o sistema imunológico, ele também é modulado quimicamente por padrões hormonais, uma ativação de eixo hipotálamo, hipófise adrenal. Isso quer dizer assim, que todo o funcionamento do nosso organismo também é ordenado por toda essa liberação hormonal, que precisa de um controle. Por exemplo, o ciclo sono-vigília, o dormir, o acordar, o se alimentar de forma cíclica, permite que todos os hormônios tenham o seu momento adequado de liberação, seja os hormônios sexuais, gastrointestinais, para o sono. Então, tudo isso precisa estar bem alinhado para funcionar devidamente. Aqui, como eu trago, em traumas físicos, em situações estressantes, o cortisol está muito aumentado.
e isso ele faz uma produção desse superóxido pelos neutrófilos, aumentando o risco de infecção. Ou seja, uma pessoa que está estressada, que está passando por muita dificuldade, vai ter esse cortisol aumentado e que isso vai propiciar um aumento do risco de infecção. Então, com envelhecimento, condições estressantes, emocionais, perdas, inseguranças, e situações corriqueiras do dia a dia, ou físicas, traumas, doenças, vão ativar esse caminho de resposta imunológica, levando a um maior comprometimento do organismo. Então, como ilustração, a resposta aí do organismo a todo esse eixo, né, hipófise, hipotálamo e adrenal, o cortisol interferindo no sistema imune. E aqui a gente vai chegando nessa convergência emocional e imunológica. Então, eu trago aqui o estresse. Vamos imaginar esses 4 campos de impacto do estresse na nossa vida. Para a mente, por exemplo, preocupação, má avaliação, pesadelos, indecisão, negatividade. No comportamento, como que ele pode se expressar? Propensão a acidentes, porque a atenção pode estar prejudicada, perda do apetite, desinteresse sexual, alcoolismo, fumo, inquietude, insônia. Então, isso da parte do comportamento. Referente às emoções, o estresse pode atrapalhar na perda da confiança, maior ansiedade, irritabilidade, depressão, apatia, alienação e medo. E já no corpo, vamos entender os sintomas psicossomáticos, sintomas emocionais, mas de causa, não, ao contrário, sintomas físicos de causa orgânica. Então, no corpo, esse estresse pode atingir órgãos-alvo, dando dor de cabeça, infecções, músculos tensionados, dores, uma sensação do mundo sobre as costas, distensões musculares, fadiga, irritações na pele, falta de ar. Eu trago aqui a seguinte análise. Acho que outros colegas aí, médicos, possam ter passado por essa situação, que é muito corriqueira de paciente chegar: doutora, eu preciso de umas vitaminas porque a minha imunidade está muito baixa. E fazemos o exame, enfim, de critério está ok. Mas, e aí eu pergunto, será que essas pessoas param para se perguntar como emocionalmente elas estão? Porque a resposta talvez não esteja na imunidade, mas sim no sistema emocional, que elas precisam se atentarem para isso, de cuidar, de pedir ajuda, de buscar uma assistência. Então, na mesma valorização de, né, sei que o doutor Wilson é cardiologista, nossa, meu coração tem que fazer meus exames, mas é muito válido parar e considerar como estamos emocionalmente. E isso começa com uma autoanálise. Às vezes, os familiares, as pessoas próximas já dão aquele alerta. Olha, tá tudo bem? Não, tá... não, tá tudo bem. Não... Tenta se esquivar. Mas, na verdade, a gente, né, deve compartilhar, buscar alguém que possa nos dar uma escuta atenciosa, acolhedora, respeitosa, para podermos dividir, porque olha o impacto em vários aspectos na nossa vida que esse estresse pode estar aumentado e, como eu disse, isso vai refletir no imunológico. Tem um artigo que, enfim, ele resume que o inimigo vem de dentro. Então, em poucas palavras, sugerem que os estímulos dominantes que alimentam a inflamação são moléculas autoendógenas, assim, próprias do próprio corpo, acumulando lixo celular, restos celulares, proteínas mal colocadas, dobradas, aquilo que eu falei de ir replicando e se multiplicando de maneira desordenada, não funcional, podendo causar outros comprometimentos. Uma outra analogia que eu gosto de fazer, se você está construindo uma parede,
está alinhando todos os tijolos. Mas se um fica errado, a angulação vai sair toda diferente. Então, o sistema imunológico ele tem que tentar agir precocemente para justamente isso não ir avançando. Então, a resposta imunológica inata que nós já temos e que depois vai se juntar com a adaptativa, elas trabalham junto, se ajustando o corpo nas demandas externas e internas do ambiente. Essa figura vem como um stop de agentes externos, mas devemos lembrar que esses estímulos vão vir de fora, podendo ativar, né, da adaptativa através da vacinação, que são lições para o sistema imunológico, para ele aprender, através de um estímulo, a desenvolver uma imunidade, e é o que todos hoje estamos esperando, uma vacina que o nosso organismo possa já criar sistema ou uma resposta imunológica de defesa contra o novo coronavírus. E aqui, reforçando o desenvolvimento da inteligência emocional, lições emocionais para alinhar isso de uma melhor forma. Então, esse equilíbrio dos dois sistemas, eles vão se ajustando, eles vão se manter em harmonia. Esses dois sistemas ou podem manter o corpo equilibrado, ou os dois podem justamente causar uma desestabilização da doença, da saúde, justamente precisando ter esse equilíbrio. E na imunologia afetiva, é justamente isso, volto a falar, um reflexo do outro. Então, se eu quero me cuidar para evitar infecções, para evitar doenças autoimunes, câncer, eu tenho que cuidar do meu emocional, de como que estão as minhas relações interpessoais, como eu estou comigo e o ambiente onde eu estou inserida. Não minimizando, mascarando ou negando situações emocionais que me incomodam, para que justamente isso não reflita negativamente na minha imunidade. Porque uma pessoa que se mantém bem emocionalmente, ela vai viver, vai realizar, vai construir, vai se ajustar. Eu considero particularmente que uma pessoa com bem-estar emocional, ela tem flexibilização. Quando a pessoa me fala, olha, Carolina, eu tô com umas dificuldades, mas eu vou seguir o plano A, B, C, D, E, eu falei, opa, essa tá legal. Porque as dificuldades, as adversidades, elas vão ocorrer. Não dá para considerarmos que, nossa, eu vou viver de forma tranquila, leve e solta. Se você conseguir, ótimo. Mas a grande maioria é justamente, passa, obviamente, por muitas dificuldades a todos os dias. Todo dia nos pede um jeito de ser. E se somos flexíveis frente à vida, frente às oportunidades e às dificuldades, a gente segue de uma maneira melhor. Importante, são respostas dinâmicas que mudam continuamente. Por isso a necessidade de seguir um ajuste também contínuo. Então, uma ficando vulnerável vai refletir na outra. Vou falar isso várias vezes. E aqui, relatando que uma pessoa que tem uma doença crônica, no decorrer da vida, isso pode vir a gerar sintomas emocionais, transtornos mentais. E do contrário, também ocorre. Pessoas que têm, vou pegar com um quadro depressivo, que de repente não está tratando adequadamente, ou nem começou a tratar, no decorrer de anos, também podem desenvolver doenças físicas. Isso é muito comum. É a questão da plasticidade, esses dois sistemas são extremamente plásticos, ou seja, eles se adaptam, eles mudam, e nós precisamos ter habilidades e ajustamentos para
para alinhar toda essa resposta. E a plasticidade cerebral é a capacidade do cérebro de reestruturar os seus caminhos neurais. Por exemplo, a psicoterapia, ela ajuda muito nisso, no ajuste de reprocessamento de pensamentos. Alguns pensamentos podem justamente gerar estresse, vão gerar estresse oxidativo e diminuição dessas respostas. Portanto, esse ajuste é fundamental. Muitas vezes, componentes genéticos nós não vamos conseguir alterar. Mas existe todo um lado de epigenética, né, uma predisposição do ambiente, que sim, isso nós podemos nos ajustar, mudar, buscar a ter hábitos e comportamentos saudáveis, não só pensamentos, sentimentos, e isso eu também quero fomentar aqui, todo um engajamento para que tudo isso seja co-compensador ou, muitas vezes, superior ao que estava geneticamente definido, mas que bons hábitos vão nos proteger muito. E aqui a ideia dos telômeros, que vamos imaginar um cadarço de tênis. A pontinha deles, que é mais durinha, para justamente ajustar os laços e entrelaçar no tênis, essa pontinha considerando como os telômeros. E o meio é a fita do DNA, que está o nosso aí código genético. Os telômeros, com o passar do tempo, eles vão diminuindo. E quando isso reduz muito, acaba expondo a fita de DNA, que justamente causa mutação ou morte celular. Que isso vai fazer falta. Então, eles foram observando que cuidar desses telômeros também ajuda a manter as nossas células adequadas. De um tempo atrás, falava-se do relógio biológico, né? Hoje já se fala de um relógio molecular. Cada célula pode dar um indício de equilíbrio e de dica de ajuste de todas as funções do corpo. E aqui eu trago a figura da bióloga Elizabeth Blackburn, que em 2009 ela foi prêmio Nobel de Medicina e Fisiologia pela descoberta dessa telomerase. E olha que interessante, gente. Ó, ela fala que as pessoas podem revelar a idade, né? Acaba revelando o avançar da idade com cabelos... O fato de ter um cabelo grisalho, de ter mais rugas, cabelos brancos, aqueles botaram juntas enterradas, com dor, né? A posição. Mas as células também, elas revelam as idades através dos telômeros, que são essas extremidades dos cromossomos. As estruturas das nossas células, onde fica empacotado o DNA. Com os anos, os pezinhos dos cromossomos ficam mais curtos, fenômeno ligado ao envelhecimento e à maior exposição de doenças. Então, na obra, né, da doutora Elizabeth, viu-se que podemos aprender que alimentação, nível de atividade física, saúde mental e até as relações sociais influenciam o comprimento dos telômeros. Dito de outro modo, quem vive refém do estresse e dos maus hábitos tende a ficar com os telômeros mais curtos, algo capaz de comprometer a renovação celular e, por extensão, a qualidade e expectativa de vida. Os eventos de vida como fatores determinantes para o seu cumprimento e o surgimento de doenças cardiovasculares, diabetes, depressão, câncer, demência. Então, acho que agora eu vou inclinar toda a minha fala disso, que tem jeito, temos como nos preservarmos e ajustarmos o máximo possível para termos uma melhor qualidade e expectativa de vida. De novo, da telomerase. Então, é uma enzima que mantém o telômero menos curto na duplicação
E a pergunta, então o que encurta o telômero? Já chegamos a falar dos maus hábitos, mas aqui reforçando. Pressão elevada, diabetes, um colesterol aumentado, consumo de cigarro, álcool, estresse e o sedentarismo. E nessa figura podemos, então, observar a redução desses telômeros por esses maus hábitos. Então, a telomerase, que é a enzima que repõe o telômero, o tamanho do telômero, ele responde a estímulos externos. De novo, toda aquela história da epigenética, o que está ao nosso alcance de melhorar. Então, através de uma dieta com restrição de calorias, uma dieta rica em ômega 3, grãos, frutas, verduras, descartando alimentos processados, como refrigerantes, né, embutidos, enlatados, algo com muitos corantes, conservantes. O que é positivo? Atividade física ativa a telomerase, mantém o DNA, a célula, o cérebro e o corpo saudável. Controle do ciclo sono-vigília, como eu falei, o acordar, o comer, dormir, todo esse ciclo, ele é muito importante para que o nosso corpo vai se adaptando a esse novo ritmo e entendendo que dia após dia todos os hormônios devam ser secretados para uma função fisiológica mais adequada. Aqui eu coloco também o tratamento dos transtornos mentais, ajuda muito nisso tudo. E sempre lembrando, saúde é igual a equilíbrio, é uma construção ativa. A pessoa tem que se engajar, se implicar de querer fomentar bem-estar e saúde para a sua vida. Que uma fala que adotar uma dieta saudável, desenvolver sua inteligência emocional, mudar maus hábitos, como consumir bebidas alcoólicas, tem sido descrito como benéficas para melhorar a resposta imunológica e emocional. E aqui eu venho falar da medicina do estilo de vida. Alguém já conhece? Não. Não? Então, é uma modalidade, em vários países isso já é fomentado, e esses pilares são mudanças de hábitos e comportamentos que possam prevenir, estabilizar e curar doenças físicas e emocionais. Então, são 6 pilares. A nutrição, né? Então, a alimentação adequada, sono adequado. Do sono, eu gostaria de acrescentar que a insônia, ela pode ser um fator de recaída, de piora e de cronificação ou desencadeamento de transtorno mental. Então, manter um sono adequado, todas as células da glia, entre os neurônios, fazem uma varredura à noite dos radicais livres para justamente preservar a saúde neurológica. Então, evitar, né, ter o controle do consumo de álcool, tabaco e drogas, manter uma atividade física regular, controle do estresse e as relações interpessoais. O quanto, de novo, que tudo isso ajuda a prevenir, estabilizar e curar. E principalmente fazendo com que o paciente seja protagonista da sua melhora. Isso eu também fundamento meu trabalho de levar a psicoeducação, se manter próximo para esclarecimentos. Eu posso orientar, sugerir, mas eu quero levar informações para o meu paciente ser protagonista da melhora dele. Quando ele fala, nossa, Carol, aconteceu e tal coisa, eu fiz e fiz isso, eu nem te avisei. Eu falei, ótimo, você não precisa me avisar, você que tem que se gerenciar de uma melhor forma. E quando a pessoa tem uma melhora da sua percepção corporal, dos seus limites, ela se aceita, ela se acolhe de uma melhor forma e vai se flexibilizando e gerindo suas dificuldades, suas potencialidades. Então, esse protagonismo é muito importante.
E ressaltando de novo que a medicina do estilo de vida ela é baseada em evidências científicas, né? Um foco dessa sinergia, da interdependência de todos os pilares. Posso dizer, é difícil manter tudo certinho? É difícil. Mas se tivermos conscientização, já sabermos o quanto isso é relevante para o benefício da nossa saúde, é quando não dormi direito, nossa, agora então eu tenho que recuperar. Logo no dia seguinte, não dá para, daqui a um mês eu vou dormir tudo que eu não dormi. Isso não funciona muito, não. Não tive uma alimentação adequada ou teve uma situação estressora, a gente tem que sempre tentar alinhar e ficar com isso o mais estabilizado e ter uma resposta robusta de todos esses pilares. Repito, difícil manter tudo certinho, no melhor desempenho? Mas temos que ter essa percepção para correr atrás e equilibrar tudo isso. Então, os profissionais vão orientar essas mudanças de hábitos e comportamentos. É importante também termos mudanças nos modos de adaptação. Então, coloquei dois paralelos de modos disfuncionais. Evitação, supressão, ruminação, descontar, anestesiar, compensar, distrair, dissociar, somatização, isolar e, eu sou forte, às vezes tudo isso pode ser disfuncional. E um modo de equilíbrio é o enfrentamento, é o processamento, a criatividade, a sublimação, a simbolização, abertura emocional, aceitação, o dar espaço a novas perspectivas, a novas oportunidades, a integração, a busca de apoio externo e também ser vulnerável, um espaço que possamos nos permitir receber ajuda. Quando fala ser forte, muitas vezes isso pode ter um impacto negativo depois. Às vezes, para algumas mulheres, a gente fala a síndrome da Mulher Maravilha, que resolve tudo. Isso cabe para homens também. Pessoas com dinamismo, com protagonismo, proatividade, resolve tudo, mas essas pessoas também precisam serem ouvidos, serem acolhidos, respeitados e ajudados. Mas ao redor, meio que, ele resolve, então dá aquele jogo de empurra. E para essas pessoas que em algum momento vão nos procurar, a coisa mais difícil para fazermos eles entenderem é assim, você também tem direito a se sentir cansado, a se sentir vulnerável. E é isso, é a coragem para sentir. O otimismo, né? Um dos traços que permeia a interpretação da realidade pelo indivíduo é o otimismo. Você manter esse modo positivo de pensar. A psicologia e a psiquiatria positiva trazem muitos elementos para reforçar que a gente tem o no mode e yes mode. O no mode, um modo, né, negativo do cérebro pensar, não vou comer isso, não vou em tal lugar, não, para. Ninguém fala, sim, eu vou ali, sim. Então, é algo social e cultural para justamente mudarmos a inclinação do nosso pensamento. A gratidão. Estudos demonstram que as pessoas que reportam uma frequência aumentada deste sentimento têm maiores índices de afetos positivos, bem-estar e felicidade. Podemos exercitar o diário da gratidão. Muitos são orientados na hora de dormir ou acordar, pensar algo a ser grato. E isso também você está ativando o lado positivo de se pensar também. E aqui eu trago uma atividade multimodal, olha que legal, que mexe com a estrutura física, intelectual, social e emocional, que é a dança. Por isso eu pergunto, que tal dançar como forma de melhorar a sua saúde cerebral?
E é uma evidência positiva, né, robusta, para gerar saúde, bem-estar e cognição, que eu trago para idosos e grupos de pacientes, mas quem se coloca na dança, se deixar envolver pela música, é tanto que existe uma das formas terapêuticas, é a musicoterapia. Ainda hoje eu conversava com uma paciente sobre isso. Olha, você vai se identificar com o compositor, o ritmo da música, a melodia, a composição, do que aquilo possa te representar. Então, tudo abre uma oportunidade de reflexão de bem-estar e dos sentimentos. Que a espiritualidade e a felicidade, né? Um dos fatores que está associado a maiores índices de felicidade é o comprometimento com a fé, seja por meio da religiosidade, seja por meio da espiritualidade. Então, acho que tudo isso que estamos aqui também engajados nessa proposta traz benefícios a todos nós. Não podia deixar de falar referente a esse período agora que estamos passando, referente à saúde mental e o Covid-19. Essas também são recomendações da Organização Mundial da Saúde e aqui no Brasil representada na área da psiquiatria pela Associação Brasileira de Psiquiatria, colocando que todos os afetados pelos distanciamento ou isolamento social, independente do seu estado de saúde, estão susceptíveis a relatar estresse em virtude do medo e da percepção de riscos múltiplos. As falhas de comunicação, fake news, o quanto que isso tem impactado demais todas as pessoas, a perda da liberdade, do ir e vir, de quem encontrar, do que fazer, a incerteza se tem ou não tem a doença, a vulnerabilidade que eles possam ser acometidos, muitos se queixando do tédio de ficar em casa, enfim, cada um tem uma forma de encarar tudo isso, né? A Mas falta a de gente um tem que... abraço, hein, Carolina? A falta de um abraço, a falta do toque, que nós brasileiros somos tão dependentes dessa prática, né? Isso está fazendo muita diferença, né? Exatamente. Até sobre o toque, obrigada pela contribuição. De fato, somos muito gregários. É contato, é beijo, é abraço e você chega perto da pessoa, sinta-se abraçada. São movimentos que a gente tenta representar tudo isso. Mas hoje temos falado que o toque pode ser substituído por um toque através do olhar, da intenção, né, de fazer o bem, de levar uma fala afetiva, como também você dá um toque numa pessoa, olha, eu acho que você podia melhorar tal e tal coisa, ó, fique atento nisso. É um toque diferente. Não posso estar diretamente tocando, mas eu posso levar essa intenção de melhoria para outra pessoa também. São formas ali de amenizar a falta do contato tão próximo. Então, nesse isolamento social e nessa quarentena, como reduzir o impacto negativo sobre a nossa saúde mental, que isso também não interfira negativamente na nossa imunidade sobre toda uma susceptibilidade que temos. Então, primeiro, entender por que se está isolado. Para algumas pessoas, falam, isso é um absurdo, eu não queria, é o fim, coisas muito negativas. Mas busca, é para a sua proteção, é para a proteção da sua rede de apoio. Então, tem que buscar esse esclarecimento e enxergar de forma positiva. Buscar informações em fontes seguras, porque fake news tem um poder de desestabilizar muito grande. E, justamente, selecionar os canais de informação, saber da veracidade, da qualidade, ou muitos pacientes, eu ia falar muitas pessoas, compartilham comigo. Saí de rede social, parei de ver jornal, porque eu não estava aguentando. Então, se chegar nesse ponto que precisa de um tempo, faça isso, não tem problema nenhum. Então, criar uma rotina, tempo de ficar em casa, acordar, se alimentar bem, ter uma boa higienização,
mudar um pouco até a roupa de ficar em casa, para se ter uma interação social, ainda que seja por videochamada, é benéfico também. E essa rotina vai ajudar justamente naquele ciclo circadiano, ciclo sono-vigília, né? Que eu já tinha relatado. Né? A exposição ao sol, aqui, às vezes é dentro de casa ou num cantinho da onde que pegue sol em casa, cada um se adapta como for possível. O incentivo à atividade física, viver o momento presente. Ainda ontem eu estava vendo um artigo que dizia que a vida do que passou e do que ainda vai ser é muito maior do que o momento presente, mas a gente tem que viver e buscar ter densidade existencial, estar emocionalmente presente no que estamos fazendo. Isso é uma forma de desacelerar o pensamento, reduzir todos os fatores estressores que estão ao nosso redor e manter o contato com a família e amigos. Então, eu estou chegando aqui ao fim dessa minha exposição, trouxe uma fala um texto, né? Do Mário Lago, ator, compositor, advogado, artista que tivemos. Então, eu fiz um acordo com o tempo, ele disse. Nem ele me persegue, nem eu fujo dele. Qualquer dia a gente se encontra. E dessa forma, vou vivendo intensamente cada momento. Então, era isso. Obrigada e fico à disposição. Bom, nós queremos agradecer imensamente a doutora Carolina pelo brilhantismo das suas palavras e dizer que nós estamos hoje numa assembleia da Associação Médico Espírita do Estado do Espírito Santo. Uhum. Parece que você leu o estatuto da nossa associação, porque você trouxe exatamente aquilo que é a proposta da AMES para a sociedade. O Wilson está me ouvindo que possa cooperar com essa fala. Trazer a ciência, trazer o esclarecimento científico para o bem-estar do nosso povo no momento que nós estamos vivendo. Então, antecipadamente, eu quero te agradecer pela brilhante exposição e dizer que você não vai ficar livre de mim, não, tá? Você vai voltar mais vezes, porque o seu ensinamento, as suas palavras foram muito enriquecedoras para o nosso momento, para o nosso objetivo de vida, que é fazer a capelania espírita. Eu queria... Obrigada, um prazer. Está aberta a discussão, para quem quiser usar a palavra. Zé, só lembrarmos que a gente ultrapassou o número de pessoas assistindo, tá, doutora Carolina? Muito obrigada. Bom, no YouTube foram 30 pessoas. Uhum. E a Lorena Meneghelli, ela diz boa noite. Com mais essas informações, nos responsabiliza ainda mais a vigília de bons hábitos. E muitas pessoas te agradecendo, doutora. Obrigada. Obrigada, doutora Lorena. E todos os demais. Como eu disse, é uma satisfação, um prazer poder compartilhar. A gente fica naquela expectativa, nossa, o que vão achar, que tá legal, né? Como minha tia disse, vão ter colegas médicos, mas são muitas pessoas empenhadas em ajudar. E como eu tenho também essa experiência do trabalho no Hospital Geral, ainda hoje, né, eu faço o trabalho no Hospital São Luís, do Grupo Meridional. Em São José dos Campos, eu fiquei por 5 anos no Hospital Psiquiátrico Francisca Júlia, que é o único hospital psiquiátrico do CVV. Então, tinha um cunho espírita lá também, ainda que isso não tivesse uma intervenção nas condutas médicas, mas tinham sempre as visitas aos fins de semana,
com essas equipes e sempre com um projeto de melhoria, de respeito, de acolhimento, de atenção. A gente está aí no mês de junho, sempre tinha festa junina, que era a maior celebração do hospital. Eu ia sempre a caráter, interagia com todos, e as equipes que frequentavam o hospital, acredito que também nesse projeto de capelania, também eram muito presentes na realização e de levar alegria, um momento de descontração. E assim, a interação dos pacientes com seus familiares e a interação social nossa, não dá nem para falar, era muito emocionante, só presenciando para ver, e a importância que todo aquele simbolismo tinha para os pacientes. Eu guardo cada momento com muito carinho. Enfim, e eu estava, desculpa, me bandeando para outro aspecto, mas de hospital geral também tive experiência de trabalhar como clínica, e a importância, né, de chegar a um grupo com uma boa intenção, de levar uma palavra, um toque, ser presente para aqueles pacientes fazia muita diferença na recuperação. Alguns ficavam ainda no pronto atendimento, outros já nas enfermarias, ou que tinham passado por procedimentos médicos, afastados de seus familiares. A gente sabe que muitos também não têm uma rede de apoio para estar mais próximo. Então, todas as pessoas que fazem trabalhos voluntários dentro dos hospitais, saibam que tem uma resposta fantástica e um simbolismo, um significado muito denso na vida dessas pessoas. E para nós, profissionais que estamos lá, é um reconhecimento, assim, acho que renova a nossa energia de ver, nossa, que bacana, uma pessoa veio aqui fazer isso. Eu acho que traz mais empenho de elevar nossas intenções para fazer um melhor trabalho cada vez melhor. Eu queria só fazer um comentário. Você falou aqui com muita propriedade, uma coisa que o Chico Xavier escreveu isso aqui através do espírito André Luiz, na década de 30, 40, sobre a importância dos aspectos emocionais na distribuição hormonal do nosso eixo hipotálamo-hipofisário adrenal e, consequentemente, vamos dizer assim, o efeito que isso vai ter nas nossas funções orgânicas, inclusive na imunidade. E outra coisa interessante, porque se citou aí a questão da epigenética, que é bastante discutida nas nossas reuniões da Associação Médico Espírita, a capacidade que tem estímulos externos. A emoção é um importante de estímulo, no bloqueio ou na ativação do potencial genético do nosso código, né, de DNA. Muitos genes podem ser, vamos dizer assim, bloqueados, e outros estimulados por situações como as questões emocionais. Então, muito bem colocado da sua parte. Eu queria saber se alguém mais tem alguma pergunta para fazer. Zé? Pois não, Wilson. Só para complementar aquilo que você já falou muito bem aí, eu achei também que a Carol foi brilhante nessa conexão, nesse link que ela fez da ciência com a religião, né? Que é o nosso objetivo principal da Associação Médico Espírita, sabe, Carol? Acho que você atendeu plenamente as nossas expectativas e deu um recado legal para nós. Eu queria fazer... o estatuto, exatamente. Eu queria fazer, primeiro, um comentário sobre você falou medicina de estilo de vida. Eu gostaria muito de te apresentar a minha filha, que chegou agora, mas só que ela está em licença maternidade, e ela está se dedicando muito, estava se dedicando lá em São Paulo, e ela passou uma semana em Harvard, só fazendo um curso sobre medicina de estilo de vida. Ela com a Marina aqui, fazendo endocrinologia. Então, depois eu vou queria que vocês entrassem em contato, que a gente pode criar até um grupo disso aqui em Vitória, né, de estudo, né, da medicina de estilo de vida. Nossa, é muito bacana. Eu queria estar agora em junho lá fazendo, porque era a minha expectativa. É outro curso esse ano já, né?
Não, então, tem vários cursos desses em Harvard. A minha ideia era ir também, porque o que eu fiz foi em 2016, um simpósio lá no Hospital das Clínicas, no HC, na USP, e foi muito assim, eu estava fazendo um curso de psicofarmacologia avançada, lá do IPQ, do Instituto de Psiquiatria da USP, e aí uma pessoa próxima falou com o professor Teng, ai, professor, a gente tem que fazer um simpósio de medicina do estilo de vida. E eu estava logo atrás dela, eu falei, nunca ouvi falar sobre isso. Aí anotei, e aí quando eu recebi os informativos dos cursos de lá, e na época eu estava ainda morando em São José dos Campos, veio a ideia do simpósio, eu falei, nossa, eu vou fazer. E aí foram 3 dias, porque tinham ido 11 médicos do HC para o curso em Harvard, e depois, quando eles retornaram, eles fizeram esse simpósio para apresentar aqui. Mas que bacana sua filha Legal. ter ido. A Bia estava no HC, deve ter ido nesse grupo aí. Mas olha só, e outra coisa. Wilson, você já está intimado a convocar a Bia para nos trazer uma palestra, sobre medicina do estilo de vida. Sobre medicina do estilo de vida. Exatamente. É isso aí. E eu acho que a medicina é a medicina do mundo da regeneração, né? Vai ser a nova medicina agora que nós estamos empenhados em fazer, né, de prevenção e de tudo mais. Uhum. Com relação ao corticoide, eu achei muito interessante você colocado que o corticoide, durante o estresse, né, a liberação do corticoide, como que ele pode levar a uma queda da imunidade, né? Quando você, pela queda do superóxido e tudo mais, você pode cair a imunidade e o estresse propiciar o aparecimento de uma infecção, de uma virose, de Covid e coisa mais. Porque agora, acabei de assistir um jornal, saiu uma publicação do trabalho que saiu, um trabalho, acho que Universidade Americana, se não me engano, mas um trabalho bem, bem robusto, provando, foi a primeira droga provando que tem efeito no Covid, que é o corticoide. Corticoide. E o interessante é que na manchete eles colocam assim, primeira droga que consegue atuar e melhorar a doença, de ter um efeito positivo sobre a doença. Mas depois que eles vão explicar. E eu acho que isso aí é muito importante para a população entender que tem um momento certo. Aí depois eles comentaram, tem um momento certo de fazer o corticoide. O Covid ele tem, né, aquelas 3 fases, né? A primeira fase é a fase de duplicação viral. Depois que vem a fase da inflamação do pulmão, né? Aquela fase de tempestade de citocina, aquela reação imunológica gigantesca que dá, que o indivíduo vai para o respirador e tudo mais. O corticoide, ele tem efeito nessa fase. Então, depois esclareceram que o corticoide é para usar na fase hospitalar. Então, tem que ter esse cuidado, porque a população, nessa ânsia de tomar remédio, que todo esgotou aí a azitromicina, a vermectina nas farmácias, ter cuidado que se usar o corticoide nessa fase inicial da replicação viral, você pode, ao contrário, diminuir a imunidade e aumentar a infecção viral. Perfeito. Então, isso foi muito bacana, essa colocação aí, que ficou bem claro, e precisa ficar bem claro para a gente, né? A outra coisa é sobre... você mostrou um gráfico aí, né? Com aqueles 4 reações que o estresse provoca, né? Comportamento, mental. Mostrou ali umas 20, 30, eu acho, situações que ocorrem. E eu estive olhando uma por uma, hoje eu atendi 12 pacientes, acho que 12 ou 13 pacientes. Eu acho que tinha todos esses, cardiologia é muito paciente com estresse. Sim, eu acho que todas aquelas reações ali do estresse, eu enxerguei nos meus pacientes de hoje. Como que isso está aflorado nos dias de hoje, né? O estresse, como que é importante as pessoas ficarem atentas para esse equilíbrio emocional, né? Muito importante. Outra coisa que eu iria falar, mas depois você acabou complementando, sobre a espiritualidade, né? E a importância que tem a espiritualidade, né? No equilíbrio emocional. E aí eu estava até... vocês imaginam, quer dizer, o público aí, quem está com o microfone aberto, essas intervenções que a gente faz em cardiologia,
por exemplo, angioplastia, cirurgia de ponte de safena, quanto que a gente consegue aumentar em anos de vida para aquela pessoa que foi submetida? A pessoa chega para mim, eu faço cateterismo, tem lesões múltiplas artérias comprometidas, eu submeto ele a uma cirurgia do coração ou submeto a angioplastia. Quanto que eu posso melhorar em termos de quantidade de vida? Não qualidade. Qualidade é outra coisa em relação a sintomas. Né? Vamos dizer que o indivíduo não tenha sintoma, então a qualidade não vai mudar muito. Mas em termos de prolongar a vida desse indivíduo que foi submetido à angioplastia porque tinha uma lesão coronariana. Vocês têm uma ideia de quanto que eu consigo prolongar essa vida desse meu paciente? Pois é. Meu pai foi 25 anos. Nossa. Ele viveu mais 25 anos, né? Mas aí a gente não pode dizer se ele viveria também 25 anos se não tivesse operado, não é isso? Não tem como, né? Ele viveu 25 anos depois da cirurgia, mas também poderia ter vivido sem a cirurgia. Ele foi passando várias, né, doutor? Seu pai fez várias, Talvez ele tenha se beneficiado muito. Mas a conclusão é que, na maior parte das vezes, se eu operar ou não operar, eu não estou aumentando em nada a sobrevida do paciente. Eu mexo muito pouco na sobrevida. Poucas medidas em cardiologia ou em medicina, você consegue prolongar tempo de vida do paciente. É muito difícil. Muito difícil. Esse questionamento sobre angioplastia, sobre cirurgia do coração, está sendo muito realizado hoje em dia. Tem um trabalho que saiu agora, o Isquímia, mostrando que você pegava pacientes com isquemias, fazia cintilografia e tinha isquemia. Não é só lesão, não. A metade foi submetida à angioplastia, metade tratamento clínico com remédios, mudança de estilo de vida. O resultado foi o mesmo em termos de sobrevida. Em termos de sobrevida. E agora eu pergunto a vocês, você sabe quanto que um indivíduo que tem uma espiritualidade mais aguçada, né, que tem critérios, né, tem tabelas para você medir o grau de espiritualidade da pessoa, né, como que a pessoa está se enxergando no mundo, se a pessoa se autoestima dela, autovalorização, o amor, a relação dela com os outros, a relação com Deus. Quando essa pessoa tem isso tudo aí de grau elevado, você dá um grau de espiritualidade, uma nota maior em termos de espiritualidade. E tem tabelas para isso. Então, pegaram e fizeram essas tabelas e viram que pessoas que têm maior espiritualidade, sabe quanto que você melhora em termos de sobrevida dessas pessoas? 17%. Caramba, é muita coisa. Significativo. Então, olha como que é significativo o efeito da espiritualidade na sobrevida do indivíduo. Coisas que a gente, na medicina, com métodos, numa cirurgia cardíaca, quase não consegue aumentar a sobrevida. Uma angioplastia quase não consegue. E se você melhorar a relação desse indivíduo com ele mesmo, relação com as pessoas, sentir pertencimento dele na vida, despertar o amor dessa pessoa, a relação com Deus, pessoas ficar mais caridosas, pensar mais no coletivo, essa pessoa pode, relação social, como você falou do gregário que nós somos, né? Participar de se relacionar socialmente com grupos, seja no clube, seja na igreja, isso tudo vai elevar a mortalidade, a sobrevida dele em 17%. Se a pessoa tiver aumento da satisfação de viver, se você conseguir melhorar o grau de satisfação de viver, a satisfação de viver dele, você vê, o pai do Zé era uma pessoa que tinha muito bem isso desenvolvido, né, Zé? Satisfação de viver, gostava de viver. Isso, Zé, está provado. O dom da gratidão. Tudo para ele era obrigado. E os trabalhos científicos mostraram que isso aí provavelmente foi mais importante do que as cirurgias de angioplastias que ele fez, sabia? Você aumenta em 12% a sobrevida desse paciente quando essa pessoa melhora o grau de satisfação com a vida. Ele que era turbinado nisso, provavelmente isso aí foi tão importante quanto as cirurgias, a angioplastia. Claro que tem casos, né? Seu pai ele internava com angina, tinha reação inflamatória. Eu estou falando de doenças crônicas, não estou falando de angioplastia de pacientes que chegam com dor, como no hospital, inflamado, a placa estabilizou, trombosou. Ali a angioplastia ela é fundamental, salvadora de vida. Falando de pacientes que estão aí vivendo aí, que têm lesões coronarianas e que não sentem nada ou sentem pouca coisa. Esses
o resultado não é muito, muito evidente dos métodos. Então, eu só queria chamar a atenção para isso, como que é importante o estilo de vida, a gratidão, o otimismo, a espiritualidade, em termos de aumento de sobrevida da pessoa e de qualidade de vida da pessoa. Certo. E olha, eu quero acrescentar, como o senhor estava falando, da satisfação. Existe uma palavra que a psicologia e a psiquiatria positiva têm abordado, chamada savoring, que é a apreciação. É um ensinamento para que possamos vivenciar o presente, como eu disse, com densidade existencial, e apreciar. Por exemplo, se eu estou passando e vejo um pôr do sol, se eu puder, né, se eu não vou estar dirigindo, mas parar, contemplar aquele momento, isso vai fazer uma ancoragem positiva. Você vai apreciar no momento. É privilégio esse momento, né? Né? E assim, por que, tipo, olhei e cortei? Não, justamente estende um pouco mais aquele momento, aprecia, se deleite nele. Desfrutar, né? Desfrutar isso. Você falou da satisfação, da apreciação, porque aquele momento vai fixar em você. E no momento de dificuldade, poder trazer, evocar essa memória, esse sentimento, aquela satisfação, te renova em oportunidades. Então, é muito, muito relevante tudo isso. É viver o momento presente. A gente tem as técnicas de mindfulness, de atenção plena, mas começar por isso, a apreciação. Desde a gratidão do que você recebe, você sentir, porque nós costumamos muito mais agradecer do que receber a gratidão. Quando alguém nos fala, nossa, obrigada, ok, e você segue. Diferentemente de quando você fala, obrigada. É claro que a gente pode pensar assim, nossa, eu não posso ir na soberba de, ok, eu fiz. Não, não é isso. Mas essa autovalorização, esse reconhecimento, talvez realmente a gente fez algo para ser tão expressivo e significativo da outra pessoa, por que não também ter a satisfação em ter ajudado, em ter contribuído? Mas se não pararmos para pensar na contra-resposta, a gente deixa passar isso e perde essa oportunidade de novo, apreciar um sentimento que a gente contribuiu, mas que numa resposta devolutiva a gente não valorizou tanto. Então, que fique legal, isso Carol, da satisfação, da apreciação, dos momentos, dos sentimentos. Como ela falou da música, olha a importância da música. Como eu faço música, adoro música, vivo cantando. O compositor italiano Antonio Gioacchino Rossini definiu a música nos seguintes termos: a música é a voz sonora de Deus, essência predominante em todo o cosmo, é a visão que a alma tem para a consecução final do seu objetivo, a angelitude eterna. Muito bom. É legal, Zé. Mas eu ia fazer uma pergunta para fechar o nosso estudo com um apanhado geral da maneira e como a gente trabalhar o nosso dia a dia da melhor forma para otimizar o estímulo à nossa imunidade afetiva, mas não é necessário, porque as palavras da doutora Carolina, as palavras do irmão Wilson, disseram tudo para a gente. Pois não, Wilson. Desculpa eu falar de novo, mas é porque é um gancho que ela falou aí, quando a Carolina falou da apreciação. Aí eu me lembrei, primeiro que eu tô sentindo, quando você falou, né, eu senti muito que eu tenho feito muito isso, talvez assustado com esse negócio de falta do pessoal Covid, e adoecendo, talvez pelo medo, quando eu acordo, quando eu estou respirando, eu estou apreciando tanto a minha vida, de estar vivo, de estar respirando, isso está me fazendo um bem danado. Quer dizer, é uma gratidão e é uma apreciação. E aí eu lembrei
da gente apreciar a vida, da nossa vida, né? Para estar vivo, né? Eu acho que é uma grande apreciação, né? Apreciar o fato de estar vivo, né? A vida, o dom da vida. E apreciar isso no outro. Como é que é importante a gente apreciar as pessoas, o que as pessoas têm de bom. Eu acho que o da capelania, isso aí é fundamental, né? As pessoas, todas, mesmo as pessoas mais assim, evoluídas, mais distantes de Deus, sempre tem alguma coisa boa para você apreciar. Até o próprio dom da vida dele, né? O fato dele estar ali compartilhando com você, interagindo com você, ele ser um filho de Deus ali, um irmão seu, você apreciar o outro. Eu acho que isso aí as pessoas valorizam muito, você injeta nele talvez um dos maiores medicamentos que tem, que é a esperança, que é ele se sentir valorizado, né? Aí eu lembrei de Madre Teresa de Calcutá, e ela falava uma coisa interessante nesse relacionamento com os outros. As pessoas precisam mais de apreciação do que de pão. Quando nós julgamos os outros, ela falava, quando você está julgando alguém, ao invés de estar apreciando, você está julgando, não sobra espaço para o amor. Então, você amá-lo, independente de fazer nenhum julgamento sobre ele, não. Você amá-lo pela vida, por ser um ser vivo, ser divino, um irmão seu. É isso que a gente aprende, né? Somos irmãos, né? E aí você vai apreciá-lo na sua grandeza de ser divino que é. E essa apreciação vai fazer um bem para ele, às vezes a pessoa nunca foi apreciada na vida. Isso aí o Zé deve ter ver muito isso aí no trabalho da capelania, no trabalho de visita às pessoas carentes, às vezes a gente tem feito trabalho com moradores de situação de rua, né? Essa pessoa não é apreciada por ninguém, né? Essa pessoa é quase invisível para os outros. Fica ali, ninguém nem olha para eles. Quando você pega e dá uma atenção, dá um reconhecimento, uma palavra, um ombro amigo, né? Como o Zé fala, uma mão, um ombro amigo, como que vai fazer um bem para ele? Talvez seja a maior injeção de ânimo, de amor que você está dando e o elemento mais curativo que existe. Então, é isso que eu queria passar. Madre Teresa falando, as pessoas precisam mais de apreciação do que de pão. E Jesus foi quem primeiro falou isso para nós, né? Estive nu e me vestisse, estive fome. Exatamente. Estive preso e fosse me visitar, ou seja, me deu atenção. Isso aí. Quando você faz isso, você torna o seu irmão valorizado, você traz ele ao seu coração. E está apreciando o outro. Eu te amo, eu te aprecio, eu savore você, né, Carolina? Savore. Isso. A fala da doutora Carolina me remeteu uma visita, uma assistida, né, que nós, toda semana a gente fazia visita a ela, e portadora de um câncer, e aí ela, no momento oportuno, ela comentou conosco que todas as manhãs ela ia até a praia para contemplar o nascer do sol, apreciar e o quanto ela valorizava aqueles momentos. Porque antes da doença, ela nunca tinha tempo para apreciar de forma correta aqueles momentos. E havia um vendedor de coco na praia, onde ela apreciando aquele momento do nascer do sol, e ela agradecendo muito, né? E ela, do lado dele, comentou o quanto, né, era maravilhoso contemplar aquele momento. Aí ele expressou para ela o seguinte, que ele já trabalhava vendendo cocos naquele local há mais de 30 anos e nunca contemplou o nascer do sol da forma que ela o fez enxergar. E foi fantástico. Obrigada, tá? Eu Ele tô... me meteu a lembrança e ela comentando esse momento.
Boa noite. Na verdade, eu estou aqui pensando que a gente tem que sair um pouco desse automático que a gente vive no dia a dia. Quando a gente tem esses momentos de contemplação, a gente se sente mais pertencente, foi o que ela falou, a gente ter mais pertencimento, prestar mais atenção nos momentos da vida, agradecer. Eu tenho feito isso, acho que é porque eu estou mais em casa, de assim, dar uma olhada, olhar para o mar, olhar para o verde. Eu acho que isso traz uma paz para a gente muito importante e faz a gente se sentir melhor, né? E esses pensamentos, assim, eu acho que se a gente fizer isso, toda vez que nós pensamos, sentimos e agimos de uma forma melhor, a gente forma um pensene no ambiente, né? Se todas as pessoas tiverem esse mesmo pensamento, sentimento e energia de querer achar a cura para a doença, de estar ajudando as pessoas nesse momento de fraternidade que a gente está vivendo, a gente forma um pensene no ambiente que a gente está melhor, no bairro. Então, a gente tem que começar a disseminar isso. Fazer as pessoas pensarem mais em ter momentos de sentimento, não ficar muito no automático, né? Tirar um tempinho do dia para fazer uma oração, mas não aquela oração decorada, aquela coisa assim, conversando com Deus mesmo e sentindo. Eu acho que todos os dias seria muito importante a gente fazer meditação, que é uma coisa que faz a gente se sentir muito ligado, a gente prestar atenção na nossa respiração. Então, eu acho que uma das técnicas para a gente conseguir esse melhor imunidade seria também através durante o dia, né? Ter esse momento da oração e também de fazer esse momento tirar um tempo para meditação, esqueci a palavra, meditação. Eu acho que a meditação é muito importante. Perfeito, obrigado, Núbia. Eu queria só trazer aqui, ontem a minha esposa ouviu alguma coisa nas redes sociais, onde um empresário tinha acabado de sair de uma UTI, ele exclamou que durante muitos anos ele respirou de graça e não percebeu. E agora ele teve que pagar para respirar. Achei tão... E por isso ele estava agradecendo. Tá? Quer dizer, eu queria, nesse momento, prestar aqui uma homenagem àqueles que fazem tudo que a doutora Carolina falou, neste momento, lá nos hospitais. Trocando soro, fazendo higiene nos nossos irmãos internados, levando a mensagem, aqueles profissionais que vão lá ler uma mensagem dos seus familiares. Esses irmãos estão, nesse momento, com certeza, conquistando uma efetividade na sua imunidade afetiva, porque estão plantando amor. Sim. Plantando a semente do amor. E automaticamente, quem planta a semente do amor não pode colher outra coisa que não seja o amor, nesse caso, revertido na saúde física, espiritual, né, e orgânica. O doutor Wilson me fez uma pergunta, mas eu não conheço esse termo, florescimento. Doutora Zanete, a titia da Carol, quer fazer uma pergunta? Estou aqui só tietando, né? Não, né? Foi muito bom poder participar e que bom que a Carol aceitou o convite, né, no nosso penúltimo encontro, né? Foi muito, muito bom, muito esclarecedor. A própria infectologia também já fala que o estresse abaixa a imunidade e favorece adoecimento, né? Muitas pessoas têm infecções mais graves por estresse. Então, até a própria infectologia, que é mais neutra nisso, já tem falado nisso também. Tá? Parabéns. Muito bom. Obrigada. Beijo. Meus queridos irmãos, está chegando a hora da gente se despedir. Quero agradecer a doutora Carolina Coser pela sua disponibilidade, pela sua gentileza em nos atender nesta noite. Agradecer a todos que estão nessa sala, agradecer a todos os irmãos do Brasil que estão conectados via YouTube, pela audiência, pela participação tão importante, não só participação como espectador, mas com a vibração espiritual que envolve a todos nós. Eu queria agradecer a oportunidade, a atenção de todos, mensagens tão carinhosas e
agradecendo aí o conteúdo compartilhado, digo que também é um prazer para mim estar aqui, e obrigada pelo acolhimento, por tanta gentileza de me deixar tão à vontade, né, de dialogarmos mesmo, e eu acho que dessa forma, aprendendo uns com os outros. Então, encerro me colocando à disposição em ajudar sempre, tá bom? Zé. Muito obrigada, uma boa noite a todos. Zé, Deus, pois não. eu estou olhando para a Carolina aqui, estou lembrando da Luciana, quando a gente comentou daquela reunião que ela falou que seria muito importante a gente cuidar da gente, dos capelães, né? E Sim. como seria legal a gente pudesse reunir na segunda, um dia, né? Com uma psicóloga, né? Alguém da psiquiatria, né? Para a gente colocar, né, as nossas dificuldades no trabalho, em todos os capelães, e eu estou vendo a Carolina aí com um perfil aí legal para Nós temos agora uma psiquiatra, né? para nos assessorar aí nessa... Uma psiquiatra COSER. E essa fala, doutor Wilson, é muito relevante de considerarmos. O cuidador precisa de tanto cuidado quanto o paciente. Isso é uma máxima que eu repito muito, porque não só os cuidados do paciente com transtorno mental, mas outras patologias, e o que nós vemos é que o cuidador, ele acaba se anulando, se minimizando frente ao outro. Mas quando damos a oportunidade dele também falar o que sente, falar as dificuldades, o quanto que vemos que ele precisa também do mesmo respeito, do mesmo carinho, da mesma dedicação. Quantas e quantas vezes, porque ele acaba não compartilhando ou dizendo o que eu vou reclamar se eu estou vendo o outro, vou pegar o exemplo, acamado, ou por um AVC, já com muitas sequelas, e ele fala, o que eu vou reclamar da minha vida se eu estou vendo o outro assim? Mas não é uma questão de quantificar. Sofrimento é sofrimento, cada um vai ter o seu e deva ser respeitado por isso. Mas a atenção aos cuidadores, porque eles padecem igualmente. E, claro, até para ajudar o outro, se todos nós nos colocamos nesse papel, é uma profissão, mas um papel que a gente engloba em ajudar, primeiro temos que realmente nos cuidarmos, buscar amparo, apoio, e para que juntos possamos ser mais fortes. Porque só ficar sozinho e lidando são muitas dificuldades. Então, lembrar sempre disso. O cuidador precisa de tanto cuidado quanto o paciente. Ali, igualmente. Boa noite a todos. Boa noite, Brasil. Obrigado a todos pela presença, pela alegria da presença de vocês, pela que emanou para cada um de nós nessa noite. E até outra oportunidade na próxima terça-feira. Oi, Luiz. Você tá bonita, hein, cara? Você se arrumou, bem Carolina falou, oportunidade de se arrumar para fazer as paradas. Claro, rapaz. Gravata, Na próxima botar terno, hein? Um beijo em todos. Boa noite, gente. Boa noite, um abraço. Obrigada. Boa noite, obrigada a todos. Tchau, tchau. Tchau, um abraço, boa noite. Boa noite. Tchau. Oi. Osmar, pode falar, Osmar. Oi. Boa noite, Zé. Boa noite, Osmar. Osmar Boa noite. É um prazer estar sempre aqui com vocês. Obrigado. Muita paz a todos. Amém.